Olá, pessoas! Olá, seguidores do perfil do Instagram Dib Espiritismo e também do canal do YouTube Sinal Verde, capítulo 18, Em torno da profissão. né? Estou abrindo esse vídeo para dar continuidade ao nosso estudo dirigido dessa obra muito interessante, que é o Sinal Verde, que nos traz essas lições, de coisas simples, coisas cotidianas e que nos ajudam, que André Luiz, que é o espírito que escreve esse livro pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, nosso Chico Xavier, nos traz essas lições que nos ajudam muito, se a gente souber ler e aproveitar bem, nos ajudam muito na nossa caminhada espiritual, Para isso que é o sinal verde para a gente seguir em frente, Esse André Luiz usa essa simbologia do sinal de trânsito. E uma coisa realmente que nos define muito enquanto pessoas no mundo, enquanto homens e mulheres no mundo, é a nossa profissão. Interessante. Notem, quando você vai conhecer alguém até um encontro, Conhecer uma mulher, conhecer um homem, sei lá. Você sempre pergunta: e o que você faz da vida? Com o que você trabalha? Quer dizer, o que a pessoa trabalha, o que ela faz da vida, como se o fazer da vida fosse só ligado à profissão, Muitas vezes parece que é isso às vezes, Mas veja, claro que não é só isso. Só que define muito a pessoa aos olhos de outra. Ah, ele é isso. Ah, o cara é advogado, é médico. Ah, é médico, a pessoa já tem um certo respeito, Médico, Ainda socialmente é uma profissão que ainda impacta socialmente. É médico, tal, ou médica. Igual de se não, é um vendedor, é um balconista, balconista, tal, quer dizer, a gente não, a gente demonstra maior ou menor deferência pela pessoa a depender da profissão que ela tenha, a depender da ocupação laboral profissional que ela tenha. Nós temos isso, Se alguém chegar pra gente, né? Até mesmo no meio espírita, viu, gente? Sabe, o cara lá, um ótimo palestrante. Pô, o cara é um palestrante e tal. Ele é o que? Ele é médico, é advogado? Quando diz, não, ele é advogado, é médico, tal. Não, não, ele é só um balconista de uma loja. É mesmo? Um balconista de uma loja? E sabe, e fala tão bem de espiritismo, Palestra tão bem, Como que é que tem a ver, gente? A doutrina espírita, a doutrina dos espíritos, é para todos os nós, para todas as pessoas. E está escrito ali naquele texto Missão dos Espíritas, que está no Evangelho segundo o Espiritismo. Vós, pessoas simples, as suas línguas se soltarão e falareis como nenhum outro orador fala. Olha que interessante. Então, é dado. Você vê que até onde eu sei, por exemplo, Manuel Filomeno de Miranda era um bibliotecário, uma pessoa de muita cultura, mas que profissionalmente hoje não causa muito impacto, porque o bibliotecário não é aquela pessoa que tem status ou que ganha dinheiro, Porque infelizmente a notoriedade em torno da profissão está naquele questão do status e dinheiro, Então, um médico, ou um juiz, tal. Mas no bibliotecário hoje, não. Se um rapaz disser assim para os pais, vou fazer vestibular, fazer faculdade de biblioteconomia, isso serve para quê? Bom, sendo que Manuel Filomeno de Miranda era bibliotecário e foi um grande orador, um grande espírita, Que é uma referência para nós e continua seu trabalho do plano espiritual, Trazendo seus escritos através da psicografia. Então é isso, gente. A profissão, Antes, fiz esse preâmbulo todo antes de entrar no texto, porque a profissão tem esse impacto nas pessoas, muitas vezes um impacto até preconceituoso, Infelizmente, na doutrina espírita eu fiz até um vídeo sobre isso, Que as pessoas, você vai fazer uma palestra num centro, pergunta qual é a sua profissão. E eu pergunto, o que isso tem a ver, né? Eu vejo muitas vezes eventos espíritas, aí bota lá a lista de quem vai ser os oradores. Fulano de tal, aí bota a profissão embaixo, médico, psicólogo, engenheiro. Tá. Gente, o que é que isso tem a ver com o que o cara vai falar, a mulher vai falar lá? Se for uma coisa específica, vai ser um negócio de psicologia e espiritismo. Aí tudo bem, aí tem que ir psicólogos, né? Acho que só é relevante assim, quando é uma coisa específica. Medicina e espiritismo. Aí realmente tem que ir médicos ou profissionais de saúde, Aí tudo bem. Mas fora isso, eu não acho relevante, Mas vemos muito isso dentro até do movimento espírita, lamentavelmente. Então aqui
André Luiz então começa esse capítulo 18, né, em torno da profissão, dizendo assim: sua profissão é privilégio e aprendizado. Olha, nem se especifica a profissão, ele bota a profissão como um privilégio e aprendizado, porque você ter uma profissão, ter uma ocupação, já é algo bom, né? Uma opção que te sustente, que ajude você a pagar suas contas e que, se você souber usar como uma ferramenta de crescimento, pode até te ajudar a crescer espiritualmente, depende de como você direciona, né, o seu labor profissional, né? Aí ele continua: se você puser amor naquilo que faz para fazer os outros felizes, a sua profissão em qualquer parte será sempre um rio de bênçãos. Então, se você usa até a sua profissão, porque muita gente assim trabalha e faz e pratica o bem nas horas livres, né? É o normal. A pessoa trabalha tal, aí nas horas livres, muitas vezes até mesmo na ação social de um centro espírita, ou seja, que for uma ONG, seja o que for, aí faz o bem, né? Quer dizer, nas outras partes da vida não se pratica o bem, é só a questão maquinal da vida, né? E aqui André Luiz está demonstrando que não, né? Então, fazer os outros felizes, fazer o bem, pode ser feito também no labor profissional, em qualquer um dele, de formas diferentes, claro, né? Cada profissão tem sua diferença, mas pode ser, né? Aí ele continua: o seu cliente, em qualquer situação, é semelhante à árvore que produz em seu favor, respondendo sempre na pauta do tratamento que recebe. Claro, né? Nós temos clientes, né? Clientes de uma empresa nossa, podemos ser empresários do comércio, de um escritório de advocacia, de qualquer coisa, até de um negócio de vender bala na rua, de ambulante, tanto faz, né? Nós temos clientes, né? Então, em qualquer situação, como falar que ele é semelhante à árvore que produz em seu favor, né? Quer dizer, porque é ele que te sustenta. Você depende do seu cliente para que você tenha lucro com o seu trabalho. Então, é bom. Isso aí é básico, né? Tratar sempre bem o cliente. Acho que André Luiz não precisava nem estar frisando isso aqui. Mas é sempre bom repetir. Não só do ponto de vista laboral, devemos tratar bem o cliente, mas também do ponto de vista espiritual, para reforçar. Aí ele continua: toda tarefa corretamente exercida é degrau de promoção. Como eu falei, né? O trabalho bem executado leva você para frente, se for bem executado. E não estou falando só de conquistas materiais, que muitas vezes elas podem não acontecer, né? Principalmente num mundo como hoje, de provas e expiações. Está na transição para a regeneração, né? Como os espíritos nos informam. Mas muitas vezes a pessoa, por mais aplicado que seja, muitas vezes não cresce na profissão, né? Porque faz parte das provações daquele momento. Não quer dizer que vai ser sempre assim. Mas quando ele fala assim, degrau de promoção, é de crescimento espiritual também, né? Porque no trabalho, as dificuldades que o trabalho nos traz, né? As dificuldades diversas que o trabalho profissional nos traz, nos ajuda a exercitar a paciência, a tolerância, a perseverança, coisas que eu já falei nos dois vídeos anteriores, né? Tudo aquilo que você faça na atividade que o Senhor lhe haja concedido, você está colocando o seu retrato espiritual. Então você está deixando ali tudo que você faz, não só na atividade profissional, como em qualquer coisa, você está deixando ali a sua impressão espiritual. Né? Ele usou aqui o termo retrato, mas a sua impressão fica ali, naquilo que você faz. Né? Muita gente diz que você é aquilo que come. Não, acho que você é aquilo que você faz, que você trabalha. Né? Tá mais ligado a isso, né? Se você busca melhorar-se melhorando o seu trabalho, guarde a certeza de que o trabalho lhe dará vida melhor. Ora, você procura melhorar-se melhorando o seu trabalho. Guarde a certeza de que o trabalho lhe dará uma vida melhor. E não está falando de vida melhor do ponto de vista material, não, gente. Do ponto de vista espiritual, íntimo. Do ponto de vista material, financeiro, também, claro, pode acontecer. Mas, acima de tudo, quando você se melhora e coloca essa melhora no seu trabalho, você está também crescendo espiritualmente, né? Exercendo essas virtudes, né? Enumeradas há pouco, como a perseverança, a paciência, a capacidade, né? De administrar problemas, administrar crises e de resolver, não só administrar como resolver, né? Nem sempre se resolve, mas mas pode se evitar de ficar pior do que se souber administrar, né? Então essa é a capacidade, né? De ir em frente, de tentar de novo, né?
e de buscar sempre o crescimento, seja o crescimento material, que é um dos objetivos do trabalho profissional, né? Realmente o lucro financeiro profissional, sim, não tem nada demais, desde que seja feita de forma honesta, mas também o melhoramento íntimo espiritual, né? O essencial em seu êxito não é tanto aquilo que você distribui, olha só. O essencial em seu êxito não é tanto aquilo que você distribui, e sim a maneira pela qual você se decide a servir. Então não é exatamente aquilo que você faz, não necessariamente. É a forma como você faz. Porque você pode ser um médico, tem status, ganha dinheiro, mas pode ser um mau médico. Quantos tem aí? Agora tem um cara responsável pela limpeza pública, o varredor de rua, por exemplo. Ele pode exercer muito bem, né? Ele pode exercer a sua profissão com todo devotamento e as ruas responsáveis por ele estão sempre limpas, né? Então, porque ele trabalha da forma correta, né? Ele corresponde àquilo que o seu trabalho está pedindo. Então depende se você corresponder àquilo que o seu trabalho quer de você, né? Ninguém procura ninguém para adquirir condenação ou azedume, claro, né? Se alguém, você está ali, muitas vezes tem gente que você procura, né? Uma coisa, fala muito que diz que é funcionário público que faz isso. Não, não é só não, né? Tem funcionários, muitas vezes de qualquer repartição que está ali, né? Aí um atendente, seja qual for, aí lhe atende mal porque, sabe, tá de mal com a vida, aí a gente vê muito disso por aí, né? Não só em órgãos públicos não, viu, gente? A questão é que em órgão particular se evita mais porque a, a coerção é quase mais certa do que no órgão público, né? Mas isso está mudando também, né? Hoje eu já vejo muitos órgãos públicos, né, que as pessoas já são super. Eu fui inclusive no órgão público semana passada para conseguir um benefício e fui super bem atendido, né? Da prefeitura de Lauro de Freitas. Então, desse atendimento não tenho do que reclamar, né? Mas muita gente trata mal, né? Ou gente, comerciantes que trata mal o cliente. Imagine, você vai comprar algo numa loja, num armazém, e o cara lhe trata mal, você não vai comprar mais lá, né? Então, sempre que alguém se queixe de alguém, está criando empecilhos na própria estrada para o sucesso, né? Quando a gente se queixa muito dos outros, porque é natural a gente se queixar, né? Porque muitas vezes os outros nos incomodam, como nós também incomodamos os outros, né? A gente sempre olha de lá para cá e daqui para lá, né? Então não adianta ficar o tempo todo se queixando da pessoa, né? A gente pode até se queixar do limite do necessário, mas a gente tem que ver qual é esse limite também, né? Então é bom que a gente saiba, né, contornar essa situação, aquela pessoa difícil, e seguir em frente sem a queixa, de preferência. Mas se a queixa for inevitável, que pelo menos ela seja útil e não seja excessiva, né? Vá até o ponto necessário, né? E por fim, o último parágrafo. Toda pessoa que serve além do dever encontrou o caminho para a verdadeira felicidade. Quer dizer, nós temos nossos deveres. Quando a gente consegue servir além do que nos é devido, além, vamos dizer assim, das nossas obrigações, a gente está dando um passo a mais na nossa evolução. Porque a gente já realiza o serviço pelo valor do serviço em si e não só pelo que ele pode nos dar em troca, né? E é isso que se fala muito, a fazer o bem sem esperar a troca, porque a troca virá um dia, né? Em outra dimensão, né? As recompensas não chegam de imediato ainda nesse nosso mundo, né? Elas virão como consequência da lei de causa e efeito, como colhendo aquilo que a gente plantou, né? Então a gente cumprir o nosso dever além do dever, quer dizer, fazer a mais, a gente está fazendo mais pela gente do que pelo outro. Que a gente está crescendo mais, a gente está se aprimorando mais e é isso que é importante na nossa caminhada espiritual. Isso é um grande sinal verde para a gente dar mais um passo ou mais alguns passos na nossa caminhada espiritual. Ok? E assim encerramos aqui mais este capítulo do livro Sinal Verde. A todos aí um grande abraço, até o próximo e fiquem com Deus.